Estamos ao vivo mais uma vez, então sejam todos bem-vindos ao meu lar, porque o canal Caminho da Alma é muito mais do que um canal no YouTube, é um ponto de luz aqui na Terra, onde eu e você vamos construir esse ponto de luz juntos. Hoje nós vamos falar sobre um corpo fraco não sustenta um espírito forte. Curiosamente, este tema na semana em que eu amanheci gripada. Ontem mesmo eu não fiz a live no meu outro perfil, para quem está aqui agora, é um perfil profissional, onde eu falo sobre terapia, consciência, etc. E eu estava muito ruim, não fiz a live lá. Hoje eu acordei um pouco melhor, decidi fazer a live aqui, e esse foi o tema escolhido. E tem tudo a ver com o que a gente vai conversar, a minha situação agora. E claro, essa frase, ela veio de um contexto onde os meus mentores me falaram num momento também de crise, onde eu também havia ignorado várias outras questões além da espiritual. Então, eu vou pedir para vocês aguardarem só mais um minutinho, esperar o pessoal chegar e a gente já começa com o assunto de hoje. Aproveitem e já vão me dizendo, vocês estão me ouvindo bem? Como é que vocês estão? De onde vocês são? Quero conhecer um pouco melhor vocês que estão me acompanhando aqui. Curtam a live, compartilham também a live com aquela pessoa especial que também merece e precisa ouvir. O canal Caminho da Alma é um ponto de luz na Terra. Então, além de receber muita luz, quem está aqui comigo também está recebendo conhecimento passado diretamente do plano espiritual. Eu apenas materializei esse canal, mas esse canal é uma idealização do plano espiritual para que possamos nos unir cada vez mais, trabalharmos em conjunto. Assim como o nosso corpo, ele é uno, ele é integral, nós também somos integrais como seres humanos existentes aqui na Terra. Então, nós não vivemos separados, sozinhos nós não somos ninguém, precisamos um do outro. Então, você que está aqui comigo, contribui com o meu crescimento, contribui com o meu desenvolvimento. Quem me acompanhou aqui nas outras lives sabe que eu estar aqui falando sobre espiritualidade, muitas vezes trazendo um pouco do meu trabalho aqui, foi um desafio. Eu estou superando e aprendendo com isso. Então, você que está aqui me acompanhando e me ouvindo faz parte desse meu crescimento. Então, eu sou muito grata por você estar aqui. E em retribuição, eu passo para vocês toda a minha experiência nesse caminho da alma, toda a minha experiência espiritual e todos os meus conhecimentos também. Coloquei meu celular no silencioso para não tocar enquanto a gente conversa. Então, gente, vamos começar com o assunto de hoje. Um corpo fraco não sustenta um espírito forte. Se você chegou aqui agora e não tem ideia de quem eu sou a Adriele Loá, eu sou terapeuta sistêmica, mentora sistêmica e consteladora familiar, mas aqui eu não falo nada a respeito disso. O foco do canal é trazer a minha experiência com a espiritualidade, a minha experiência no caminho da alma. Só que, claro, eventualmente os assuntos acabam se coincidindo e eu acabo trazendo um pouco do meu conhecimento terapêutico, trago um pouco da neurociência também, um pouco da minha experiência profissional, porque nós somos seres integrais. Então não existe uma separação. Não tenho como eu falar sobre o caminho da alma sem trazer essa parte emocional, essa parte mental junto. Não tem como eu estar aqui falando com vocês sobre a minha experiência espiritual sem trazer a outra parte da minha vida, da minha existência. Uma das coisas que eu aprendi no caminho da alma é que não temos como nos separar. Nós precisamos entender que somos um só. E por muitas vezes eu tentei separar quem era a Adriele profissional, a Adriele mãe, a Adriele amiga, a Adriele com ela mesma. E chega um momento que a gente colapsa. A gente já não sabe mais quem a gente é. E quando a gente fala do caminho da alma, a gente fala sobre um mergulho em nós mesmos. O nosso crescimento espiritual, ele parte de dentro para fora. Então a gente precisa prestar atenção em nós.
E quando a gente começa a integrar quem somos, a gente começa a sermos inteiros em tudo que a gente faz. Então, é uma Adriele na vida profissional. É essa mesma Adriele aqui nesse canal espiritual, é a mesma Adriele em seus relacionamentos. Quando eu entendi isso, é que algumas coisas começaram a fazer sentido. E o último ponto que precisava desse entendimento era integrar essa Adriele aqui, porque lá no meu perfil profissional, eu tive muita dificuldade de colocar essa parte espiritual, esse caminho da alma. Então eu separava muito, só que fazia muito sentido, porque lá eu ajudo mulheres a se desenvolverem, a crescerem, a terem uma cura emocional. E todo o meu processo veio a partir disso também. A parte espiritual contribuiu para esse meu processo. Então lá eu estava sendo pela metade. Como eu não tinha como comprovar cientificamente todo esse caminho da alma que me ajudou a crescer, eu evitava levar esses assuntos para lá. Então eu criei esse canal aqui para tentar integrar tudo. E agora eu estou caminhando. Por que que eu estou dando esse esse geral, esse resumo? Porque se você não assistiu as outras lives, sugiro assistir. Inclusive tem uma playlist chamada Tenho Orgulho da Sua História. Essa playlist ela foi pensada lá para o meu canal profissional terapêutico, onde eu trabalho mentorias, terapias, mas fui intuída de trazer para cá também, porque você precisa olhar para a sua história para você crescer espiritualmente. Quando a gente fala dessa cura espiritual, desse caminho da alma, a gente fala da sua história. E para quem, assim como eu, acredita em vidas passadas, você também precisa olhar para a sua história completa, não só para essa. Claro que o que aconteceu em outras existências, você já não pode mais mudar, mas são experiências, são aprendizados, são construções que podem te auxiliar aqui no agora. E quando a gente fala que o corpo fraco não vai sustentar um espírito forte, tem a ver com isso também. Porque é tentador a gente olhar para o lado espiritual, para o crescimento espiritual e focar somente nisso. Eu passei muito por isso. Essa frase, um corpo fraco não vai sustentar um corpo forte, foi os meus mentores me falando em um momento de crise. Foi onde eu comecei a prestar atenção que de fato eu estava ignorando uma outra parte minha. Como eu vinha, como eu vim, né, de um histórico de muita irresponsabilidade com o meu corpo físico, quando eu decidi passar por essa cura, eu olhei muito para o mental, para o emocional, para o espiritual, e em forma de punição, eu ignorava o meu próprio corpo. Eu achava que valeria essa desvalorização, já que antes eu valorizava demais. E então, em todo um aprendizado, né, todo um contexto, surgiu essa frase dos meus mentores para me lembrar que o meu corpo é o que está protegendo o meu espírito agora. É ele quem protege a minha essência. Então ele tem sim o seu valor. E se eu quero crescer espiritualmente, o meu corpo precisa crescer junto. Ele precisa sustentar, ele precisa bancar esse crescimento espiritual. E aproveitando o Setembro Amarelo, eu quero trazer também essa parte emocional. Eu sei que é muito tentador a gente só focar nessa parte espiritual, em curas energéticas, em transcendência, em experiências fora do corpo, esse tipo de coisa. Só que quem assistiu a live sobre a integralidade do ser vai entender um pouco melhor o que eu estou tentando falar agora. E se você está aqui agora e não assistiu a live Integralidade do Ser, assista. Assista. Eu vejo se eu deixo nos cards aqui depois para quem está assistindo gravado, porque você precisa entender a composição do seu corpo. Você não é só espírito, você não é só matéria, você não é só mente, você não é só emoção. Tudo isso funciona integralmente. Não tem como você querer olhar para o seu caminho da alma, para a sua evolução espiritual e ignorar completamente o resto. Muitas coisas que o seu corpo sofre são consequências emocionais, que são consequências espirituais. Então você precisa trabalhar em conjunto. E pensando agora no Setembro Amarelo, onde a gente trabalha essa campanha do cuidado emocional, das doenças mentais, eu quero reforçar muito isso também.
Porque não é porque você está trabalhando numa ascensão espiritual, não é porque um centro espírita, um trabalho energético, um reiki, enfim, te faça bem, te ajuda, te alivie, que é o suficiente. Porque às vezes não é só uma má energia, não é só um obsessor, não é só um ambiente carregado que você está. Às vezes é assim uma depressão, às vezes é uma ansiedade, às vezes é um esgotamento mental, um burnout, porque a sua mente, o seu emocional, ela também é uma consequência. Consequência dos registros da sua alma que já vieram de outras existências, ou consequência das suas experiências aqui nessa vida. E se já chegou no seu corpo emocional, se já chegou no seu corpo mental, é porque o seu espiritual também já foi prejudicado. Então, para você conseguir ter discernimento do que é que está acontecendo, você vai ter que caminhar de pouquinho em pouquinho. Então, você vai ter que olhar para o seu lado emocional. Por que é que eu estou me sentindo assim? Se há uma depressão, o que é que eu estou tendo que entender com isso? Qual é a visão que eu tenho da minha vida? Qual é a visão que eu tenho sobre mim mesmo? Para que você consiga chegar no seu espiritual. É sempre uma camada. A mesma coisa as doenças do corpo. Quando a gente trabalha a psicossomática, que é a relação. Ai, gente, desculpa me distrair. Um passarinho parou na minha janela agora e deu uma bicadinha na janela. Muito bonitinho. Desculpa, gente. Quando a gente trabalha com a psicossomática, que é o estudo, a ciência que trabalha a relação das emoções com a doença física, a gente trabalha o ciclo do adoecimento. E quando chega no corpo físico, é o último estágio da doença. Antes do corpo físico, é um adoecimento emocional. A gente fala, né, que toda doença é um trauma infantil não curado. Então, vem dessa parte emocional. E a gente sabe que a nossa parte emocional, ela tá ligada à nossa essência. A nossa essência nada mais é do que aquele registro da nossa alma. Se a sua mente está doente, a sua alma também está doente. Se o seu corpo está doente, o seu emocional também está doente. Então, você vai conseguir muito alívio, você vai conseguir muitas curas trabalhando as partes espiritual? Vai. Mas o seu espiritual não vai ser sustentado se você não tiver com o emocional bom. Se o seu corpo também não estiver saudável. Você já percebeu que de tempos em tempos você faz ali uma sessão de reiki, uma limpeza energética, não sei, alguma coisa espiritual, você sai aliviado, toma um passe, você sai aliviado, só que um tempo depois você volta a se sentir como você estava antes, porque era aquilo que eu estava comentando, às vezes não é um obsessor, às vezes é uma depressão, às vezes você é o seu próprio obsessor, num adoecimento emocional que você não cura. Em um registro que já vem na sua alma que adoeceu o seu emocional. E se seu emocional vem adoecido, ele está adoecido, é porque você precisa olhar para isso. Você não pode pular etapas. Então, prestar atenção nisso é importante. Não existe evolução espiritual se você não entender que você precisa cuidar do seu corpo físico, do seu corpo emocional, do seu corpo mental. Porque o entendimento da importância, da relevância da integralidade do ser faz parte da sua evolução espiritual. Se hoje você não consegue compreender que você não é separado, que o seu espírito tem mais valor que a sua parte material, você não vai conseguir essa evolução. E, gente, notem, eu não estou falando que a matéria é mais importante que o espírito tem a mesma relevância. Estou falando do seu corpo. Seu corpo físico tem a mesma relevância. É a sua morada divina nessa existência. Foi entregue para você. Então você tem que amar, tem que cuidar, porque isso protege, isso garante a sua existência aqui também. Quem estuda bastante doutrina sabe, né, que a gente fala muito dos suicidas involuntários, são aquelas pessoas desregradas no físico, que degradam o corpo físico. Então, se você pensa muito, se você acompanha, né, essa parte doutrinária, leve em consideração isso, porque é sobre isso que eu estou tentando falar.
Joana de Ângeles, que foi esse espírito que trouxe muito esse estudo psicológico dentro do espiritismo, ela também sempre reforça a importância de você olhar para o seu campo emocional e para o seu campo mental, porque isso é uma consequência do seu espírito. E quanto mais você ignora as tuas dores emocionais e mentais, mais o seu corpo físico perece também. Então, quando eu falo da integralidade do ser, eu falo sobre essa junção. Acaba sendo uma retroalimentação. Se o seu espírito está doente, ele alimenta a doença em seu corpo físico, em seu corpo mental e seu corpo emocional. Mas se você procura somente a cura espiritual e o seu emocional está doente, seu mental está doente, isso acaba alimentando o seu espírito também. É por isso que às vezes você sai bem de uma palestra, faz um trabalho espiritual e logo depois você volta a se sentir mal de novo ou adoecer novamente. É porque naquele momento você deu uma atenção para o seu espírito ficou mais leve, só que a sua mente, o seu emocional, o seu corpo físico não recebeu a mesma atenção. Então não sustenta o espírito. Você precisa andar em concordância. O seu corpo precisa sustentar o seu espírito forte. O seu mental, o seu emocional precisa sustentar um espírito saudável. Não tem como ter um espírito saudável de uma mente doentia. Então precisa trabalhar essas duas coisas juntas. E sim, o trabalho espiritual te traz muitas soluções, com certeza. Mas existe uma razão para aqui na Terra a gente ter psicologia, a gente ter diversas terapias, a gente ter médicos de diversas especialidades, porque nós precisamos desse cuidado também. Se não fosse necessário cuidar disso tudo, o plano espiritual não traria isso aqui para a gente não teria esse conhecimento. Eu lembro que uma vez eu estava numa experiência assim extracorpórea com os meus mentores e eles foram me passando algumas coisas assim, e eu comecei a questionar, falei: "Nossa, mas eu conheço isso. Parece o trabalho que eu faço com as constelações familiares". E os meus mentores falaram: "Minha irmã, de onde você acha que vocês receberam esse conhecimento?". Então nós recebemos esses conhecimentos para aplicar aqui no plano terreno, porque a gente precisa. Se a gente não precisasse cuidar do lado emocional, se a gente não precisasse cuidar do lado mental, nós não teríamos esse conhecimento aqui. Estaríamos todos falando apenas sobre cura espiritual. E percebam, quanto mais o tempo vai passando, quanto mais a gente vai evoluindo, maior o número de terapias estão surgindo. Há muito tempo atrás, nós tínhamos apenas a psiquiatria, né? Aquele momento onde se abria o crânio para tratar pessoas com ansiedade, através da lobotomia. Tinha ali tratamento de choque. Então, depois foi evoluindo um pouco mais. Veio a psicologia, veio a psicanálise. Hoje nós temos diversas terapias. Eu mesmo trabalho com constelação familiar, com a terapia sistêmica. Aqui eu incluo não só o conhecimento da parte da sistêmica, mas um pouco da psicanálise, um pouco da neurociência, porque conforme a gente vai evoluindo, a gente vai percebendo que precisamos trabalhar isso também. O quanto é importante e mais informações a respeito de nós mesmos, de como tratar o emocional, de como tratar o espiritual. Hoje, a depender da cliente que eu atendo, às vezes eu pego clientes com um canal espiritual muito aberto, vem mentores espirituais trabalharem juntos com a gente. Nós estamos trabalhando em concordância emocional, mental e espiritual. Tem clientes que não têm esse canal muito aberto e a gente vai trabalhando emocional, a gente vai trabalhando emocional, mas os próprios mentores chegam até mim e falam: "Olha, precisamos trabalhar mais isso aqui". Eu não misturo religião com o meu trabalho. Desde o início eu falava isso, né. Eu sempre me fundei muito na ciência. Todos os meus professores, eles vieram de uma área muito científica, então os meus professores são médicos, são psiquiatras, enfim. E desde isso eu falava: "Eu não vou misturar religião com o meu trabalho, porque religião é uma coisa, meu trabalho é outra", e etcétera. Só que conforme eu fui me integralizando, eu fui trabalhando mental, emocional, corporal e espiritual, eu fui entendendo que nós somos um só. E esse trabalho que eu estou fazendo é justamente para ajudar as pessoas a se integralizarem também, porque é necessário. Se você só olha para o seu corpo hoje, o seu espírito padecerá amanhã.
Se hoje você só se importa com o seu espírito, amanhã você não vai conseguir sustentar esse espírito. Então, na minha própria jornada, no meu próprio caminho da alma, que eu comecei a ter essa própria experiência. Eu precisava entender isso e hoje não tem mais como separar. Continuo não relacionando religião com o meu trabalho, mas acaba acontecendo. Então, tem clientes que um canal muito aberto espiritual acaba chegando ali no meio do atendimento. E elas sentem, elas percebem, elas compreendem, e a gente faz um trabalho um pouco mais profundo. Tem cliente que o canal é fechado, não sente, mas eu recebo. E tem gente que é mais fechado ainda, que estamos no processo apenas emocional, porque cada um precisa do seu processo e respeitar esse processo é importante. Eu tenho clientes de diversas religiões. E essa é a parte importante também. Aqui, eu não quero trazer verdades absolutas, nem parar a sua crença e acabar colocando a minha crença religiosa como correta. Muito pelo contrário. Eu acredito que as religiões se complementam. Não é à toa que em casa a gente tem a nossa filosofia, que a gente segue muito o espiritismo, mas eu vim da igreja católica, a gente acompanha muito um bispo ali na internet, que a gente gosta muito do trabalho dele também. Meu filho já foi com uma colega numa outra igreja, conheço um pouco assim da parte geral do budismo, então eu acredito muito nessa integralidade das próprias religiões. Então não tem como eu chegar aqui e falar para vocês, gente, é o espiritismo, é isso, é aquele outro. Então, não leve para esse lado. E percebam, vem chegando até mim as pessoas que precisam ser atendidas. Então, eu tenho pessoas muito conectadas com a espiritualidade, eu tenho pessoas espíritas, eu tenho clientes que são católicos, clientes que são evangélicas, clientes que eu nem sei qual é a religião, e não tratamos da religião. Mas como é um espaço muito aberto para essa cura de dentro para fora, muitas das minhas clientes sentem a vontade de trazer essa parte religiosa, a importância dessa religião para elas, como elas se sentem a partir disso. Então percebam, isso nada mais é do que o espírito falando também. O espírito pedindo essa cura também. Não tem como ignorar. Eu precisei aprender a acolher isso, deixar de lado a minha preocupação de, meu Deus, estou misturando religião com o meu trabalho e aprender a acolher em sua própria crença. E eu preciso confessar para vocês que o meu trabalho começou a ter um resultado muito maior a partir disso. E eu comigo mesma também, porque eu comecei a me sentir mais confiante e mais satisfeita com o que eu estava fazendo. Então, quando você começa a você a acolher o seu espiritual, o mental, o emocional e o seu corpo, você vai vendo a completude do seu crescimento. Você vai sentindo essa satisfação com você mesmo. Eu trago um pouco do meu exemplo para você entender como é que funciona, como é que pode ser. Mas a sua experiência até chegar nisso, provavelmente será bem diferente da minha. Mas o que você precisa pegar assim de fixo é a importância de respeitar o seu processo, mas também não se acomodar, não deixar de lado. Porque às vezes ignorar o nosso emocional e nosso mental e focar só no espiritual acaba sendo confortável, porque a gente não precisa confrontar algumas dores. A gente não precisa confrontar próprias atitudes, alguns traumas. Não é porque você entendeu o poder do perdão através da espiritualidade que o que te magoou ainda não te faz mal, que você não carrega essa dor dentro de você. Não é porque você está num processo espiritual que está crescendo que você acredita que a sua doença física não precisa ser olhada. Você precisa trabalhar as duas coisas juntos. O seu corpo precisa estar saudável para conseguir sustentar o seu processo, o seu crescimento. Então, a frase "um corpo fraco não sustenta um espírito forte" significa isso. Você é uma camada. Se a camada de dentro ela está mais forte que todo o resto, você não vai conseguir sustentar. E você sabe que para estar aqui agora no plano físico, você precisa da matéria. E a matéria tem mente, a matéria tem emoção. Então, o seu corpo físico, ele é importante. O seu corpo espiritual precisa dessa camada.
Então, trate com amor o seu corpo físico, dê atenção aos seus sentimentos, perceba quais são os pensamentos que se repetem. É a forma do seu espírito se comunicar com você. Então, se tem alguma coisa espiritual que você ainda não conseguiu acessar, a sua alma vai gritar através dos recursos que ela tem, através das suas emoções, através dos seus pensamentos, através do seu corpo físico. Então, você não pode ignorar, porque se você foca no seu corpo espiritual, mas você ainda tem dores, você ainda tem pensamentos repetitivos, você tem ainda algumas doenças físicas, é porque você ainda não chegou na parte que precisa chegar. Então, o desenvolvimento espiritual não vai acontecer. Porque todos esses sintomas são a sua alma gritando para você aonde você precisa olhar. E perceba que se você, assim como eu, acredita em vidas pretéritas, em outras existências, você precisa entender que algumas doenças, alguns condicionamentos mentais, algumas questões emocionais já são reflexos de outras existências. E que você está aqui agora para olhar para isso. Então, se você continuar ignorando o seu corpo físico, o seu corpo mental, o seu corpo emocional, você vai continuar perpetuando algo que já está afetando o seu espírito ao ponto de ter que vir visível para você. Então, não ignore esse chamado. A sua alma fala com você através das suas emoções. A sua alma fala com você através dos seus pensamentos. A sua alma fala com você através dos seus condicionamentos. O que é que você vem fazendo todos os dias? Será que é isso que a sua alma pede de você? O que é que você vem sentindo todos os dias? Será que é isso que a sua alma pede de você? O que é que você vem pensando todos os dias? Será que é isso que a sua alma pede de você? Então, aproveitando o tema de hoje com a campanha do Setembro Amarelo, não deixe o seu emocional de lado, porque você está nesse caminho da alma. O seu emocional, ele é um mapa para o seu caminho interior. É ele quem vai te guiar nesse caminho da alma. Então, se você precisa, não deixe de procurar ajuda. Tratar a parte espiritual é ótimo, todo mundo está aqui para a evolução espiritual. Se você está procurando respostas sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua existência, a parte emocional é sempre o início. Então, se você precisa, procure ajuda. O tratamento espiritual vai te ajudar? Vai. Mas se é o seu emocional que está gritando agora, não ignore o pedido de ajuda. Tem diversas terapias que vão contribuir muito com você. Se o seu corpo físico adoeceu, você pode sim se fortalecer na espiritualidade? Com certeza. Mas o seu corpo físico precisa da ajuda. Então não ignore. Você é um ser integral. Você é perfeito em sua totalidade. Quanto mais você se divide, mais imperfeito você fica. Perceba que a perfeição não está em acertar sempre. A perfeição está na sua aceitação de quem você é. Porque a perfeição está na sua totalidade, na sua integralidade. Quando você trabalha em unicidade com você mesmo, você tem uma plena consciência de quem você é, do que você precisa e o que é que você vai fazer de agora em diante. Existe algo mais perfeito do que isso no seu caminho da alma? Então não deixe de olhar para você como um ser integral. Assista a live da integralidade do ser, que vai ser um bom complemento para essa live. Gente, eu tô gripada e não vou forçar muito, então a live hoje vai ser curtinha mesmo, mas consegui passar para vocês tudo que eu gostaria de passar. É importante para o caminho da alma esse cuidado emocional, então não ignorem. Se você vem sentindo a necessidade, se você vem sofrendo com o seu mental, com o seu emocional, procure ajuda. A campanha de Setembro Amarelo, ela é maravilhosa. Eu sempre tive para mim que a energia dessa campanha é de fraternidade. Eu fiz uma campanha de Setembro Amarelo lá no meu perfil profissional. Inclusive, se você quer acompanhar a campanha, vai ser ao longo
do setembro todo. É uma campanha muito legal. Eu vou atender duas mulheres pelo preço de uma, então você pode dividir esse investimento entre você e uma outra mulher, ou comprar para você e presentear a outra vaga para essa outra mulher. Mas o que que eu estou falando isso? Setembro Amarelo é uma campanha de um único mês. E eu acho perfeito isso. Como eu falei, né? É um sentimento de fraternidade muito grande. Muitas pessoas acabam se envolvendo. Eu fui voluntária no CVV e o mês de setembro era um mês assim muito difícil, porque as pessoas realmente se tocam na campanha, mas você precisa dessa atenção o ano todo. Não deixe só para setembro. E se você chegou aqui agora, não deixe para depois. Aproveite que está todo mundo trabalhando nessa campanha, esse sentimento de fraternidade, e vá junto. Vá junto, vai se cuidar. Leve com você as pessoas que você também acredita ou sabe que precisa dessa ajuda. Como eu falei no início, aqui é um ponto de luz. Eu e você vamos construir esse ponto de luz juntos. Então, você me ajuda no meu crescimento, eu participo do seu, e você pode levar isso para outras pessoas também. Então, gente, um beijo para vocês. Quero agradecer a presença de vocês aqui comigo. Para mim é sempre uma alegria ter vocês aqui. Vocês estão fazendo parte de algo muito grandioso, que nem eu e nem você temos ideia ainda do que é que está por vir, mas eu tenho certeza que é muito grande. E terça-feira que vem, meio-dia e 45, a gente vai estar aqui de volta. Desejo para vocês uma semana muito iluminada, muito abençoada e até mais.